Esse momento da sua vida, a chamada para a guerra? É comum você tentar analisar fatos ocorridos já há muitos anos atrás. Então eu sempre digo, com um recuo de visão de 50 anos, ou mais, no caso da Segunda Guerra, 52 anos, o fato continua existindo. Agora, as circunstâncias que o cercaram desaparecem. Então, hoje, qualquer jovem, na idade que eu tinha no tempo da guerra, com 22 anos, podia dizer: como é que você pode ser motivado para sair do Brasil e lutar em terra estranha lá na Itália? Aí que está o negócio, é que não viveu a época disso. Né? Então há todo um clima, né? Você veja que nós nos mantivemos neutros. No começo da guerra, quando começou o expansionismo nazista, até o momento em que os nossos navios cargueiros foram bombardeados. Né? Foram 34 navios cargueiros e 1.700 marinheiros foram mortos. Né? Uma atitude hedionda da Marinha Alemã, porque não eram vasos de guerra, não eram belonaves, eram navios cargueiros. Tal. Isso, então, mexeu com a sensibilidade nacional. Né? E a juventude, você sabe disso, a juventude se empolga com as grandes causas, né? Com as causas, inclusive, que mexem com o seu povo, né? Com a sua gente e com o seu país. O senhor disse que se não houvesse a convocação, teria ido mesmo como voluntário. Era esse seu sentimento naquele momento, a vontade de ir lutar na Europa? Exatamente. O meu pai, eu já citei o Rodrigo de Freitas, ele dirigia, então, na época, o Diário da Tarde, e ele fazia uma crônica na PRB2, que era a grande emissora do momento, era a única emissora, né? PRB2, Rádio Clube Paranaense. Ele fazia uma crônica chamada Crônica do Dia às 10 horas, que era lida pelo Luiz Finzetto, que era um excelente profissional de rádio. E ele profligava muito a ação da Alemanha, naquele seu expansionismo que o Hitler chamava de espaço vital, que a Alemanha tinha que crescer à custa dos outros, né? E fazia comentários tão acerbos que um dia a Rádio de Berlim se referiu a ele dizendo: o cão antinazista que ladra em Curitiba. Então ele era um democrata convicto. E eu, empolgado pela causa, inclusive, né, por influência de meu pai, né, eu ia me apresentar. Né? Mas antes disso fui convocado, mas se não fosse convocado, eu teria ido como voluntário também. Uma situação como essa, passando de um momento para outro, de estudante a soldado da Força Expedicionária e ainda numa terra estrangeira, foi um impacto muito grande? Como é que isso mexia com cada um daqueles jovens que estavam lá? Não tenha dúvida. Só tem um fator que tem que ser levado em conta. É a inexcedível vocação do brasileiro para se adaptar. Eu acho que só o árabe, né, que é nômade, né, pode ter um poder de se acomodar a situações novas com o brasileiro. Aquele poder de improvisação, né? De sensibilidade para as coisas novas. Isso nos fez muito bem na Força Expedicionária Brasileira, chegando a dar exemplos até aos outros soldados aliados sobre o isso. Risco de vida, a distância de casa, isso tudo, como é que influía sobre a cabeça desses jovens? Pesava, não pesava tanto. Nós estávamos defendendo uma causa e, isso que eu digo, você tinha 22 anos, né? Não tínhamos família, quer dizer, não tínhamos mulher, não tínhamos filho, a maioria não tinha mulher, não tínhamos filhos, né? Então, para nós, aquilo era uma aventura, né? E havia toda uma empolgação da época, né? Cada casa onde saía um ex-combatente, eles punham um estandarte dizendo assim: desta casa saiu um ex-combatente para lutar pela soberania nacional. Era uma forma de orgulho, né? Então, era toda uma empolgação, né? Que hoje você não pode sentir, né? Apesar dessa empolgação, é a realidade dos bombardeios, da morte dos amigos, esse contato com a realidade dura da guerra. Isso é muito doloroso, né? Agora tem uma coisa interessante, viu, ouvintes? É que a natureza humana, ela tem mecanismos interessantíssimos, né? Chega a um estado de tensão tão grande que você acaba se anestesiando. Então, eu vou te dar um exemplo. Uma das armas mais cruéis da Segunda Grande Guerra eram as minas. Né? Então, tudo era minado, a estrada era minada. Né? Uma casa que você visse abandonada, abrisse a porta, explodia porque era minada. Tivesse dentro da casa um fuzil, um capacete alemão, que todos nós queríamos trazer alguma recordação, né, da guerra, estava minado também. Então, aquilo criava um estado de tensão.
Nós estávamos acampados num bosque de pinheiros, na região da Toscana, chamava-se Staffoli. Então, havia uma determinação de que nós não atravessássemos o bosque para ir a outras cidades menores, né? Porque havia o perigo, que estavam minados. Bom, aquilo durou 2 meses. Depois de 2 meses, você dizia, eu vou atravessar o bosque, vou na cidade menor, né? Vou dançar como italiana, vou tomar vinho, e se pisar em mina, pisei e acabou. Então é uma coisa interessante, assim como esse sentimento de perpetuação da espécie, né? Sentimento de autodefesa, há também de desprendimento de você enfrentar o perigo. O perigo é inevitável, eu vou enfrentá-lo e acabou-se. Na guerra, o civil é que vai para a linha de frente, que vai enfrentar. Essa adaptação com aquele convívio militar, com a hierarquia existente. A verdade é que as nossas Forças Armadas, principalmente o Exército, ele usava a doutrina francesa da guerra estática, né? Depois, na Segunda Grande Guerra, a guerra era dinâmica, né? Tinha as Panzer alemãs, que eram carros de combate, que avançavam, não era guerra de trincheiras, né? Então, a certo ponto, nós estávamos defasados. Tal. E também uma hierarquia burocrática, né? Era um exército que, desde a Guerra do Paraguai, não tinha enfrentado guerra nenhuma, né? Então, aquele sentido exagerado até de hierarquia, também aquilo atrapalhava muito, né? Havia até essa dualidade entre militar e civil, uma coisa que não tinha nenhuma relevância em termos de melhorar a tropa, né? Agora, isso, felizmente, nós estávamos incorporados ao 4º Corpo do Exército Americano. E o americano não tinha esse negócio, né, de hierarquia, tinha o respeito da autoridade hierárquica, mas não é essa subordinação, né, que até de humilhação que se fazia nisso. Eu, para te dar um exemplo, eu fui convocado, cheguei no quartel e me perguntaram o que o senhor fazia na vida civil. Eu digo, eu sou jornalista e sou estudante de medicina. Então o senhor vai ser condutor de muar. Condutor de muar é puxar o burro onde vai a metralhadora em cima. Ele tem um sentido de depreciação que não tinha razão de ser. Então eu acho que, nesse ponto, a Força Expedicionária Brasileira, nesse convívio que teve com as forças aliadas, principalmente americanas, teve uma oxigenação muito positiva. Não sei se continuou depois. Porque o americano tinha a visão de que isso poderia, até essa humilhação, reduzir o moral do combatente. Claro, exatamente. Tem um episódio, eu me lembro, um oficial americano, passando de revista a nossa tropa, e um dos soldados brasileiros deixou cair uma metralhadora no chão. Era um antigo colégio de religiosos, onde nós estávamos acantonados, e a metralhadora caiu e quebrou, saiu um fragmento. E um tenente disse um bando de desaforo ao soldado, né? Profligou a sua atitude, né? de desídia, de coisa, tal. Aí o oficial americano interrompeu e disse para o tenente, olha, isso aqui que quebrou nós fazemos 1000 por hora. E um soldado se leva 20 anos para fazer. Não faça isso que você está baixando a moral dele. Então, é um exemplo só, né? Nós vamos então para o intervalo comercial. Estamos conversando hoje no programa Memória Paranaense com o jornalista João de Deus Freitas Neto. Nós voltamos já. Estamos apresentando Memória Paranaense, um projeto da Fundação Inepar.